Em uma época em que o Brasil ainda estava imerso em uma atmosfera de incerteza política, um jovem Jair Bolsonaro caminhava ao lado de seu pai, Percy Geraldo Bolsonaro, pelas ruas de Eldorado, uma pequena cidade no interior de São Paulo. O sol começava a se pôr, lançando um tom alaranjado sobre a paisagem, e o ar estava cheio do canto dos passarinhos, criando um cenário idílico que parecia estar longe das turbulências que mais tarde definiriam a carreira política de Jair. Percy, um homem de poucas palavras, mas de uma sabedoria profunda, olhava para o seu filho com um olhar que misturava orgulho e preocupação. Ele sabia que o mundo que Jair estava prestes a enfrentar não seria fácil e que as escolhas que ele faria moldariam não apenas o seu próprio destino, mas também o do país que um dia ele poderia liderar. Nesse momento, Percy parou e olhou profundamente nos olhos de Jair, como se estivesse procurando algo mais além da superfície. "Jair, meu filho", começou ele com uma voz que era ao mesmo tempo suave e firme. "A segurança não é apenas uma questão de leis e regulamentos, é uma questão de coração e de entendimento. É saber que para proteger você precisa primeiro entender o que ameaça." Jair ouviu atentamente, seu olhar fixo no do pai, enquanto as palavras ecoavam em sua mente como um eco profundo. Ele sentia que havia algo mais por trás das palavras de Percy, algo que transcendia a simples sabedoria paterna e tocava em questões mais profundas sobre a natureza da segurança e da justiça. Então, justo quando Jair estava prestes a perguntar ao pai o que ele queria dizer com aquelas enigmáticas palavras, um barulho vindo da distância chamou a atenção de ambos. Um som de gritos e tumulto que parecia se aproximar cada vez mais. Percy e Jair trocaram um olhar e, sem dizer uma palavra, começaram a caminhar em direção ao som, como se estivessem sendo atraídos por um magnetismo invisível. O sol continuava a se pôr, lançando sombras cada vez mais longas sobre a terra, e o ar começava a se encher de uma tensão que parecia prenunciar algo grande, algo que mudaria para sempre o curso da vida de Jair Bolsonaro. E justo quando eles estavam prestes a chegar ao local da comoção, tudo pareceu congelar no tempo, deixando Jair com uma pergunta que ecoaria em sua mente por anos a venir. O que estava acontecendo e como as palavras de seu pai se encaixavam nesse momento de caos e incerteza? À medida que se aproximavam do local da confusão, o som de gritos e tumulto se tornava cada vez mais intenso, e Jair podia sentir o coração batendo em seu peito com uma mistura de curiosidade e medo. Percy, por outro lado, parecia calmo e determinado, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo e o que precisava ser feito. Quando finalmente chegaram ao local, Jair viu uma cena caótica. Pessoas correndo em todas as direções, gritando e gesticulando, enquanto outros estavam sentados no chão, chorando e se lamentando. No centro da confusão, havia um grupo de homens armados que pareciam estar tentando controlar a situação, mas sem muito sucesso. Percy se aproximou de um dos homens armados e começou a conversar com ele em voz baixa, enquanto Jair ficava ao lado, tentando entender o que estava acontecendo. O homem armado parecia estar explicando algo a Percy, que ouvia atentamente, com uma expressão grave no rosto. Depois de alguns minutos, Percy se virou para Jair e disse: "Meu filho, parece que houve um acidente grave na mina de Eldorado. Vários trabalhadores foram feridos e alguns estão desaparecidos. A situação está fora de controle e as pessoas estão começando a se revoltar." Jair sentiu um arrepio na espinha ao ouvir as palavras do pai. Ele sabia que a mina de Eldorado era uma das principais fontes de emprego da região e que muitas famílias dependiam dela para sobreviver. A ideia de que algo tão terrível pudesse acontecer ali, na sua própria cidade, era quase inacreditável. Percy prosseguiu: "A segurança não é apenas uma questão de leis e regulamentos, Jair. É também uma questão de responsabilidade e de cuidado com as pessoas.
É preciso entender que as ações que tomamos têm consequências e que precisamos estar preparados para lidar com elas. Jair ouviu as palavras do pai, sentindo-se cada vez mais confuso e inseguro. Ele não sabia como ajudar, mas sabia que precisava fazer algo. Ele olhou em volta, vendo as pessoas feridas e desesperadas, e sentiu um impulso de querer ajudar, de querer fazer algo para mudar a situação. E foi então que ele viu uma figura, uma mulher, que estava sentada no chão, chorando e se lamentando. Ela parecia ter perdido alguém querido e Jair sentiu um impulso de querer ajudá-la, de querer consolá-la. Ele se aproximou dela, hesitante, e começou a falar com ela, tentando entender o que havia acontecido e como podia ajudar. A mulher olhou para ele, com olhos vermelhos de chorar, e Jair sentiu um arrepio na espinha ao ver a dor e a tristeza em seu rosto. Ele sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. E foi então que ele se lembrou das palavras do pai. A segurança não é apenas uma questão de leis e regulamentos, é uma questão de coração e de entendimento. Ele sabia que precisava entender o que estava acontecendo e como podia ajudar. E foi então que ele começou a fazer perguntas, tentando entender a situação e encontrar uma maneira de ajudar. À medida que Jair continuava a conversar com a mulher, ele começou a entender a magnitude do desastre. A mina de Eldorado, que era a principal fonte de emprego da região, havia sofrido um acidente grave e muitos trabalhadores estavam feridos ou desaparecidos. A mulher, que se chamava Maria, havia perdido seu marido no acidente e estava desesperada para saber o que havia acontecido com ele. Jair ouviu atentamente, sentindo-se cada vez mais emocionado com a história de Maria. Ele sabia que precisava fazer algo para ajudar, mas não sabia por onde começar. Foi então que ele se lembrou das palavras do pai e decidiu que precisava entender melhor a situação antes de tomar qualquer ação. Ele começou a fazer perguntas a Maria, tentando entender o que havia acontecido na mina e como os trabalhadores estavam sendo atendidos. Maria explicou que a mina havia sofrido um acidente devido a uma falha na segurança e que muitos trabalhadores estavam sendo atendidos em um hospital improvisado na cidade. Jair sabia que precisava ir ao hospital para entender melhor a situação. Ele se despediu de Maria, prometendo que faria o que fosse possível para ajudar, e começou a caminhar em direção ao hospital. No caminho, ele encontrou seu pai, que estava conversando com alguns dos homens armados que estavam tentando controlar a situação. Percy olhou para Jair e viu a determinação em seus olhos. "Meu filho, você está pronto para ver o que está acontecendo?" perguntou ele. Jair assentiu e Percy começou a explicar a situação. O acidente na mina foi grave e muitos trabalhadores estão feridos. A situação está fora de controle e as pessoas estão começando a se revoltar. Precisamos encontrar uma maneira de controlar a situação e ajudar as vítimas. Jair ouviu atentamente, sentindo-se cada vez mais determinado a ajudar. Ele sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Foi então que ele se lembrou das palavras do pai e decidiu que precisava entender melhor a situação antes de tomar qualquer ação. Ele começou a fazer perguntas a Percy, tentando entender como a situação havia se tornado tão grave. Percy explicou que a mina havia sido abandonada por muitos anos e que a segurança havia sido negligenciada. A segurança não é apenas uma questão de leis e regulamentos, disse ele. É uma questão de responsabilidade e de cuidado com as pessoas. É preciso entender que as ações que tomamos têm consequências e que precisamos estar preparados para lidar com elas. Jair ouviu as palavras do pai, sentindo-se cada vez mais emocionado. Ele sabia que precisava fazer algo para ajudar e que precisava ser parte da solução. Ele começou a pensar em maneiras de ajudar e logo teve uma ideia. "Pai, podemos ajudar a organizar os esforços de resgate?"
perguntou ele. Percy olhou para ele, surpreso, e depois assentiu. Sim, meu filho. Vamos ajudar a organizar os esforços de resgate. Vamos trabalhar juntos para ajudar as vítimas e controlar a situação. E foi então que Jair e Percy começaram a trabalhar juntos, ajudando a organizar os esforços de resgate e a controlar a situação. Jair sentia-se cada vez mais determinado a ajudar e sabia que precisava fazer algo para mudar a situação. Ele estava pronto para enfrentar o desafio e sabia que precisava ser parte da solução. A jornada de Jair havia começado e ele estava determinado a fazer a diferença. À medida que Jair e Percy trabalhavam juntos, a situação começou a se estabilizar. Os esforços de resgate estavam sendo organizados e as vítimas estavam sendo atendidas no hospital improvisado. Jair estava determinado a fazer o que fosse necessário para ajudar, e Percy estava lá para guiá-lo. No entanto, à medida que a noite avançava, a situação começou a se complicar. Os trabalhadores da mina estavam começando a se revoltar, exigindo justiça e responsabilidade por parte dos proprietários da mina. A tensão estava aumentando e Jair e Percy sabiam que precisavam agir rapidamente para evitar que a situação se tornasse ainda mais grave. Foi então que Jair teve uma ideia. Ele se lembrou das palavras do pai sobre a importância da segurança e da responsabilidade e decidiu que precisava falar com os trabalhadores. Ele queria entender melhor a sua perspectiva e encontrar uma maneira de resolver a situação de forma justa e pacífica. Percy concordou com a ideia e juntos eles se aproximaram dos trabalhadores. Jair começou a falar, explicando que entendia a sua dor e a sua raiva, mas que precisavam encontrar uma maneira de resolver a situação de forma pacífica. Ele propôs que os trabalhadores e os proprietários da mina se encontrassem para discutir as questões e encontrar uma solução justa. Os trabalhadores olharam para Jair com ceticismo, mas ele pôde ver a dor e a raiva em seus olhos. Ele sabia que precisava fazer algo para mudar a situação e decidiu que precisava ser honesto e transparente. Ele começou a explicar que a segurança não era apenas uma questão de leis e regulamentos, mas sim de responsabilidade e de cuidado com as pessoas. À medida que Jair falava, os trabalhadores começaram a ouvir. Eles começaram a entender que Jair não era apenas um jovem rico e privilegiado, mas sim alguém que se importava com a sua situação e queria ajudar. A tensão começou a diminuir e os trabalhadores começaram a discutir a proposta de Jair. Depois de horas de negociação, os trabalhadores e os proprietários da mina finalmente chegaram a um acordo. A mina seria fechada até que as condições de segurança fossem melhoradas, e os trabalhadores receberiam compensação pelos danos sofridos. Jair e Percy haviam conseguido evitar uma tragédia ainda maior, e a situação estava começando a se estabilizar. À medida que a noite chegava ao fim, Jair sentia-se exausto, mas também orgulhoso do que havia conseguido. Ele havia aprendido que a segurança não era apenas uma questão de leis e regulamentos, mas sim de responsabilidade e de cuidado com as pessoas. Ele havia aprendido que a liderança não era apenas sobre dar ordens, mas sim sobre ouvir e entender as necessidades das pessoas. E foi então que Jair percebeu que a jornada que havia começado naquela noite não era apenas sobre ajudar os trabalhadores da mina, mas sim sobre encontrar o seu próprio caminho. Ele havia descoberto que a verdadeira liderança não era sobre poder ou riqueza, mas sim sobre servir e ajudar os outros. E ele sabia que, desavismo do que acontecesse no futuro, ele estaria sempre pronto para enfrentar os desafios e fazer a diferença. À medida que os dias se passavam, Jair continuava a trabalhar incansavelmente para ajudar os trabalhadores da mina e suas famílias. Ele se tornou uma figura respeitada na comunidade,
conhecido por sua empatia e sua determinação em fazer a diferença. A mina foi fechada e reformada, e os trabalhadores receberam a compensação que mereciam. Jair também começou a se envolver em outras causas sociais, usando sua voz e sua influência para ajudar aqueles que precisavam. Ele se tornou um defensor dos direitos dos trabalhadores, dos pobres e dos marginalizados. E embora enfrentasse muitos desafios e críticas ao longo do caminho, ele nunca perdeu de vista sua missão de servir e ajudar os outros. Anos mais tarde, Jair se tornou um líder político respeitado, conhecido por sua honestidade, sua integridade e sua comprometida com a justiça social. Ele nunca esqueceu as lições que havia aprendido naquela noite em Eldorado e continuou a trabalhar para criar um mundo mais justo e igualitário. E embora a jornada de Jair tenha sido longa e difícil, ele sabia que havia feito a diferença. Ele havia mudado a vida de muitas pessoas e havia inspirado outros a fazerem o mesmo. E no final, ele sabia que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida: servir e ajudar os outros. A história de Jair é um lembrete de que a liderança não é apenas sobre poder ou riqueza, mas sim sobre servir e ajudar os outros. É um lembrete de que, desavismo do que acontece, podemos sempre escolher fazer a diferença. E é um lembrete de que, com determinação, empatia e coragem, podemos criar um mundo mais justo e igualitário para todos. E assim, a jornada de Jair continua, inspirando outros a seguirem seu exemplo e a fazer a diferença no mundo. E, embora o caminho seja longo e difícil, sabemos que juntos podemos criar um futuro mais brilhante para todos. A mensagem de Jair é clara. A verdadeira liderança é sobre servir e ajudar os outros, e não sobre poder ou riqueza. E é essa mensagem que continuará a inspirar gerações futuras a fazer a diferença no mundo.